A mulher do algodão, a dona Edelarzil, ela tem uma das mediunidades mais raras que existem no nosso mundo, nessa terceira dimensão, nesse mundo materialista ao qual vivemos. Ela materializa elementos, ela materializa ali objetos do seu campo que foram enviados a você por magia negra ou não, e que estão ali meio que travando a sua vida, travando a sua evolução, para que esses objetos eles sejam não só demonstrados a você e sejam dissolvidos. Você observa aquilo, você tem consciência do que foi enviado e a partir daquilo você vai trabalhar na desmaterialização daquilo, daquela magia, daquela forma pensamento que se materializou através dos objetos e assim as coisas vão meio que se abrindo no seu caminho. Essa mediunidade, que chama mediunidade de efeitos físicos, elas são muito difíceis de serem manifestadas, porque uma que a gente não tem muito conhecimento, conhecimento profundo mesmo. Quando eu falo profundo, gente, é profundo no sentido de as pessoas espalharem isso para o mundo de uma forma séria, as pessoas acreditarem, as pessoas estarem ali estudando 24 horas por dia para saber o que está por trás daquilo. Essa profundidade, infelizmente, ainda falta. Então, as pessoas elas não se atentam. A ciência ela não explica o porquê isso acontece. Aí muitas pessoas eu sei que vão comentar aqui embaixo. Ai, mas o padre Quevedo, ele desmascarou ela. Eu peço que vocês vejam a matéria completa, porque ele não desmascarou bosta nenhuma, porque inclusive ela materializou até um osso grande pro padre Quevedo. Peço que vocês vejam a reportagem completa e tirem as próprias conclusões. Ele tentou meio que imputar a ela uma espécie de, sabe, dizendo que ela estava retirando ali os objetos das partes íntimas e tudo mais. Nossa, se eu fosse ela, eu teria chutado ele de lá. E no fim das contas, ele não explicou foi a nada. Então, assim, tipo, até hoje as pessoas não sabem o que acontece. Eu tenho uma conhecida, eu tenho amigas muito queridas que foram. Eu quase fui na Mulher do Algodão, eu só não fui porque eu tava muito fodida de grana, eu não consegui pagar a viagem, porque é muito longe, eu moro em Minas Gerais. Mas as minhas amigas, elas foram e elas presenciaram e elas tiveram objetos materializados. Eu vou deixar aqui o canal de uma delas, porque ela conta a própria experiência e ela relata ali o que ela vivenciou a partir do que houve ali naquele dia, sabe? Uma coisa que eu queria muito, que meu nicho eu falo muito de astrologia, eu queria conhecer o mapa astral dessa senhora, porque eu queria ver quais pontos eles são mais ativados para esse tipo de mediunidade, para mediunidade de materialização, mediunidade de efeitos físicos. Queria ver quais pontos são mais fortes e mais intensos, porque isso falta também. Só que infelizmente, com certeza ela não deve ter o horário de nascimento porque é uma mulher muito humilde. Ela, ela nem entendia, na verdade, porque ela faz isso, gente, há muito tempo. Acho que ela começou com 5 6 7 8 9 anos. Ela, desde muito pequenininha, ela já materializava coisas. Eu lembro no relato da Joyce Rodrigues, que é um canal um vídeo sobre ela, que compensa muito vocês verem também, em que a Joyce conta que o marido dela não gostava de dormir ao lado da senhora porque as portas do guarda-roupa ficavam se abrindo e fechando, sabe? Porque realmente ela manifestava a mediunidade dela era manifestada de uma forma muito, muito intensa. E ela veio com essa missão, porque é uma missão, e quando ela não meio que adentrava e caía de cabeça na própria missão, ela ficava doente, ela adoecia, ela meio que não conseguia ali, meio que ter ali uma vida saudável. E eu acho isso muito interessante também, porque tem pessoas que vêm pra fazer o que fazem, e pronto. Eu tenho muita curiosidade, hoje em dia eu não sei, na verdade, se ela atende ou se ela parou, porque na época que as minhas amigas foram, eu acho que ela ia diminuir os atendimentos, pelo que eu entendi. E eu não sei se diminuiu ou se parou, realmente eu não sei, mas eu acho que esse tipo de mediunidade com certeza deve existir ainda no nosso mundo, mas é muito raro. Uma que as pessoas elas não acreditam, a maioria. As que foram lá, que viram, não tem como falar que é farsa, porque não tem como aquela mulher tirar aqueles objetos da forma como ela tira de um fundo falso, porque não tem fundo falso, as pessoas que levam o próprio algodão. E, enfim. E outra coisa também, porque eu ouvi algumas pessoas dizendo aqui nessa rede do TikTok, ai, mas que ela materializa ali alguns elementos que não tem muita relação com o próprio, com o significado real daquele objeto. Galera, é o seguinte, ela materializa o objeto que é o resultado da forma pensamento ou da forma magiada que a pessoa direcionou, e a pessoa que direcionou aquela forma pensamento, a crença dela que vai determinar o formato, a cor,
o sentido do objeto. Então, assim, se a pessoa acha que a cor vermelha, por exemplo, eu acho que a cor vermelha é uma vela vermelha, ela vai destruir sua vida, eu vou manifestar do meu pensamento uma vela vermelha pro teu campo. E é isso que vai ser materializado, mesmo sem fazer magia, sem colocar a mão na massa no sentido magístico, só como a forma mental. Agora, se a pessoa acha que é uma vela preta, a vela preta vai ser materializada. Então, não tem nada a ver com. Ali você tira um pouco, você expande um pouco a sua mente, o seu conceito em relação a fundamentos muito fechados. Porque, por exemplo, se eu cresci na Umbanda ou se eu cresci no Candomblé, eu vou seguir um fundamento específico. Aí eu vou materializar objetos de cores específicas. Agora, se eu cresci, por exemplo, no catolicismo, eu vou manifestar objetos totalmente diferentes dos objetos aos quais fazem parte as outras religiões, porque os fundamentos são diferentes, entendeu? Eu vou manifestar coisas diferentes, mas a essência, a intenção é o que conta. E outra coisa também, quando essas meninas vieram, minhas amigas, elas trouxeram também uma sequência de orações aos quais elas tinham que seguir para que esses objetos eles precisassem ser desmaterializados. Ou seja, ela ajudava no sentido de apontar onde estava o erro, apontar o que foi ali meio que o que estava acontecendo ali no seu campo. Mas quem vai meio que dissolver aquilo é você. Então você que sente que tem uma magia aí no teu campo, você que sente que existe aí um processo muito forte que trava a sua vida, que seja de fundo magístico ou de fundo de pensamentos obsessivos de pessoas a vocês, porque isso realmente existe, você faça as suas práticas. Procure aí um cartomante sério, procure aí um estudo sério, procure desenvolver a sua espiritualidade para que você quebre isso, entendeu? Mas isso aí é real, sim, é real. Eu acredito fielmente. Essas minhas amigas, elas são de muita confiança, são pessoas que eu confio, assim, de olhos fechados. Os relatos que elas contam, assim, são de arrepiar, assim, tipo, é uns negócios. Gente, é uns negócios muito bizarros. Eu coloquei o vídeo aí pra vocês verem. É basicamente isso aí mesmo. Não tem como aquilo ali não ser verdade. Infelizmente, muitas pessoas vão falar que é balela, que é mentira, mas aí cada um com seu cada um. O mundo espiritual, ele é real, ele interfere e ele afeta a sua vida. E pessoas que são muito ruins, pessoas que têm inveja, pessoas que têm ranço, porque tem gente que cria ranço da gente à toa. Tem pessoas que, gente, de graça, tem gente que não gosta da gente de graça, sem a gente fazer nada. Isso é normal. E algumas dessas que são mais doentes, mais, sabe, lelé da cuca, elas começam a direcionar pensamentos obsessivos em nossa direção. Isso aí é real. E essas pessoas paralisam a nossa vida quando a gente tá fraco das ideias também, sabe? Quando a gente tá ali com a energia baixa e tudo mais. Aí vai vir o pessoal que fala assim, ai, tudo é inveja. Ai, a vida da pessoa não vai porque ela não toma água e ela fala que é inveja. Olha, minha filha, você que vai comentar isso aqui, eu sinto muito se você se sente o cocô do cavalo do bandido. Infelizmente, sabe? A maioria das pessoas não são. E elas são, sim, vítimas de inveja, sim, vítimas de pessoas rançosas, vítimas de pessoas que são podres. Fazer o quê? Se você não é, aí eu sinto muito, talvez você realmente não tenha, não seja vítima e que bom, né? Que bom que a sua vida é maravilhosa. E até mais, gente. Se vocês já foram, vocês conhecem, comentem aqui que eu quero ouvir a experiência de vocês.